a pretensão de esgotar esse tema, porque é um assunto muito denso. Nós vamos tentar ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações nessa porção. E eu posso adiantar para vocês que o objetivo dessa noite é sondar o coração do Senhor, entender que essa porção, ela fala sobre como agradar a Deus. E quando falamos de agradar a Deus, isso certamente precisa incluir o assunto sexualidade. Por vezes pensamos em uma vida que agrada a Deus e colocamos diversos temas que são pertinentes, mas não olhamos para a sexualidade como algo que também está incluído na vida em que agrada ao Senhor, uma vida agradável ao Senhor. A virada do século XX para o século XXI foi marcada por inúmeras discussões, debates a respeito de temas como ideologia de gênero, homofobia, cirurgia de mudança de sexo, entre outros. Mas se nós nos perdermos no calor que essas discussões trazem, nós não encontraremos luz. Essa noite nós não vamos nos envolver em calor de discussões. Eu oro ao Espírito Santo, porque essa foi a minha oração durante essa manhã, é que haja luz, que à luz das Escrituras nós possamos ouvir o que Deus está falando a respeito desses assuntos. Nós vamos falar sobre homossexualismo, mas à luz das Escrituras, à luz daquilo que Deus está falando e não do que apenas o meu pensamento natural é capaz de produzir a respeito desse assunto. E por vezes há muito calor e pouca luz. Há muito calor nesses debates, mas pouca clareza. Então o nosso objetivo aqui hoje é trazer pelo menos um fio de luz, como aqueles que olham pela fresta da porta, um fio de luz, da luz de Cristo sobre esse assunto, sobre nossas vidas e sobre a nossa jornada, de modo que tenhamos uma vida agradável a Deus. Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Então, olhando para o versículo 1 do capítulo 18, o texto começa a correr. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Por vezes ficamos ansiosos e queremos já correr para o que está no restante do capítulo, mas eu quero pausar aqui, porque muita clareza sobre o capítulo de número 18 surge quando consideramos corretamente esses dois primeiros versículos de Levítico. Como nós falamos na semana anterior, se você não esteve aqui conosco na semana anterior, te aconselho, ouça a ministração, está lá no podcast. Na semana anterior, nós falamos que essa porção, a partir do capítulo de número 18 de Levítico, marca o início de um novo grande bloco dentro desse livro. Alguns estudiosos olham para essa segunda porção do livro de Levítico e chamam essa porção de Código de Santidade. A primeira porção que trata sobre a vida da adoração, sobre o modo como o sacerdócio devia viver, a conduta sacerdotal, mas aqui o povo de Deus é chamado a uma conduta alinhada com o caráter do Senhor, uma conduta alinhada com a aliança que o Senhor propõe ao seu povo. E isso é muito importante, porque nós estamos lendo uma porção que aponta para uma proposta de Deus para o seu povo. Entenderam isso? Deus não está falando com Moisés aqui, fala aos cananeus. Não. Fala aos filhos de Israel. Fale para os meus filhos. Então, o capítulo de número 18 é um assunto de aliança. E isso começa a acomodar a discussão. Por quê? Porque algumas vezes nós tentamos fazer com que pessoas que não caminham em uma aliança com o Senhor abracem o que está escrito aqui em Levítico 18. O que está sendo dito aqui no capítulo de número 18 é algo proposto para um povo que tem uma aliança com o Senhor. E eu creio que nós estamos aqui nessa noite porque temos uma aliança com Ele. Então, o assunto que está aqui concerne a sua vida. Diz respeito sobre a nossa conduta
como povo de Deus. Então diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor vosso Deus. Essa expressão ela é muito importante para tudo que vai ser dito aqui. Por quê? Essa expressão é quase idêntica à maneira como Deus começa a falar com Moisés lá nos 10 mandamentos. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, veja como Deus fala a Moisés, iniciando talvez um dos blocos mais conhecidos da Escritura, os 10 mandamentos. Êxodo 20, no versículo de número 2, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa expressão relembra verdades fundamentais a respeito da aliança do Senhor para com o seu povo. Deus está falando com pessoas que caminham aliançado com Ele. Isso faz com que a maneira como vamos interpretar o capítulo de número 18 seja completamente diferente. Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo, para caminhar de uma maneira diferente em relação às outras nações. Então nós olhamos para uma escolha que é uma escolha graciosa, mas exigiria da nação de Israel, exigiria do povo do Senhor uma conduta diferente das demais nações. Por isso, Levítico 18, antes de apontar para o mundo, precisa apontar para os de dentro. Antes de olharmos para as coisas que estão acontecendo lá fora, nós precisamos entender que Levítico 18 está nos chamando a uma conduta, porque nós temos uma aliança com o Senhor. E veja como isso é importante. Quando nós fazemos esse paralelo com os 10 mandamentos, a maneira como o Senhor inicia o decálogo, os 10 mandamentos, e chega a pesar usar essa expressão, nós vemos que no capítulo de número 18, Deus usa uma expressão muito semelhante. O que nós vamos ver aqui no capítulo de número 18 tem peso de ordenança. E aqui está um ponto decisivo para nós nessa noite. Guardar a palavra e preservar a nossa conduta. E quando eu digo preservar a nossa conduta, isso inclui preservar a nossa sexualidade segundo as Escrituras. E isso não pode ser visto aqui nessa noite apenas como um dever. É preciso que venhamos ver esse chamado antes de ser um dever. É um privilégio, é uma alegria, porque Deus só propõe isso a quem Ele escolheu. Ele só propõe isso àqueles que ouviram um chamado da graça. Um Deus que concedeu ao seu povo conhecê-lo. Então hoje nós conhecemos o Senhor. E isso é um gesto da graça, é uma liberação da graça que nos alcançou quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado. Olhar para essas ordenanças, olhar para Levítico de número 18, é um privilégio ouvir a voz de Deus. Precisa provocar, precisa produzir alegria, porque nós ouvimos a voz de Deus e fomos cativados por ela. Nós ouvimos o coração do Senhor e estamos apaixonados pelo coração do nosso Deus. Porque aquilo que Ele fala é bom. Assim nós olhamos para o nosso Deus, assim são as palavras dele. Então quando Ele está falando no capítulo de número 18, embora seja um tema sensível, talvez para alguns até pesado, Deus não está falando isso para qualquer um. Deus está falando para pessoas que entendem que têm uma aliança com Ele. E eu creio que nós temos uma aliança com o Senhor. Então esse texto precisa ser olhado por essa lente, por essa ótica. Antes de olharmos para quem está lá fora, Deus está falando para os de dentro. E aí o verso de número 3 prossegue, trazendo as informações sobre o que eles não deveriam fazer, ou o que nós não devemos fazer. O versículo 3 diz: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Você entendeu o que Deus está falando? Ele está falando para os de dentro. Ele está falando para um povo que foi escolhido, um povo que foi resgatado, redimido. Um povo que caminha em uma aliança com o Senhor. E o que Deus faz logo na abertura dessas prescrições? Ele une passado, presente e futuro.
Aí você fala assim, mas como assim, Zeca? Olha para o texto. Deus aponta para trás. Ele diz assim, vocês não podem viver da mesma maneira como vocês viviam antes. Vocês não podem caminhar segundo as obras da terra do Egito. Então, no presente, Deus aponta para trás. Mas, ao mesmo tempo, o texto aponta para frente, porque o povo está onde? Levítico foi dado ao redor do Sinai. O povo está numa peregrinação. O povo estava no deserto. O povo ainda não tinha entrado na terra prometida. O povo ainda não tinha entrado em Canaã. E aí o que Deus faz? Já antecipa. Saibam que eu sou um Deus de promessa e sou fiel para cumprir. Vocês entrarão em Canaã. Agora Deus aponta para o futuro. Mas quando vocês entrarem em Canaã, cuidem para que vocês não façam segundo as obras da terra de Canaã. Passado, presente e futuro se conectam. Então, no presente, nós estamos posicionados como aqueles que foram redimidos, aqueles que foram libertos do império das trevas. Meu irmão, as trevas não mais operam sobre nós. Nós estamos livres. Mas uma vez que nós estamos livres, o que Deus fala para os seus? Não voltem para as sombras do Egito. Não olhem para aquele lugar como se aquele lugar caracterizasse a vida de vocês. Ao passo que ele mostra o passado, Deus também aponta para o futuro. Se vocês não viverão mais como aqueles que estavam aprisionados, eu quero que vocês entendam que existem perigos para aqueles que atravessarão o Jordão. Porque todo mundo fala, vou entrar na Canaã, vou entrar na terra prometida. Aí Deus fala, cuidado, porque existem perigos do outro lado do Jordão. Existem riscos para aqueles que atravessam o Jordão. Não se embaraçem com o modo como os cananeus vivem, como aqueles que estão do outro lado do Jordão vivem. E por que isso é tão tenso, é tão dramático? É que essas propostas estão ali onde a promessa se cumpre. Deus está falando que o lugar onde as promessas se cumprem precisa ser um lugar de vigilância. Olhem para o passado, não voltem para as sombras do Egito, para o lugar onde vocês estão aprisionados. Mas quando a promessa se cumprir, não se percam diante daquilo que será colocado, que será posto diante dos olhos de vocês. Porque a promessa vai se cumprir, ele é fiel, mas existem riscos ali depois do Jordão. E aí quando as coisas se acomodam, aqui nós vemos que existe o perigo de nos esquecermos o que acabamos de ler no verso número 2. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É quando as coisas se acomodam, quando parecem que as promessas se cumpriram, quando estamos cantando o hino da vitória, do outro lado, quando atravessamos o Jordão e nos apropriamos da terra, nós não podemos esmorecer no lugar da promessa, onde ela se cumpre em nossas vidas. Apontar para o Egito e apontar para Canaã é um contexto específico para Levítico 18 e eu não quero me perder do contexto histórico desse capítulo. E aí eu fiz um recorte de uma citação que traz para nós o que isso significava para eles, para Israel, olhar para o Egito e olhar para Canaã. Um autor diz o seguinte: a predominância dos costumes denunciados aqui, nesse capítulo de número 18, como perversões egípcias e cananeias, é bem atestado nas Escrituras. Então, o capítulo de número 18 está falando de perversões egípcias e cananeias, mas isso pode ser visto nas Escrituras e não somente em fontes bíblicas, mas também em fontes históricas, fontes extra-bíblicas. A referência à homossexualidade entre os cananeus, basta você olhar Gênesis capítulo de número 19, no verso de número 5, e você verá que lá em Sodoma e Gomorra, Ló, recebendo os anjos do Senhor, precisa proteger aqueles visitantes, porque os homens de Sodoma, e nós vamos ver esse texto, lá diz, os novos e os velhos, os homens de Sodoma queriam abusar, queriam se deitar com aqueles visitantes que estavam na casa de Ló. Então, a homossexualidade é atestada no contexto bíblico. Nós estamos falando da Mesopotâmia, nós estamos falando de Canaã, da terra dos cananeus.
E essa prática era bem atestada nessa região. A bestialidade também é conhecida como base em fontes egípcias. Eu vou dar para vocês um exemplo extra-bíblico. Havia um ritual na região oriental do delta do Nilo, em que envolvia-se a coabitação de mulheres com animais, mais especificamente com bodes. E aí o autor faz uma referência que pode ser colocada próxima de um texto bíblico. E ele diz, aliás, Ramsés II, que possivelmente foi o faraó do Êxodo. Esse faraó afirmava ser filho descendente do deus Pátio, que assumia a forma de um bode. Então você pode entender que quando Deus está falando sobre isso, ele está apontando para um contexto específico. De fato, o Egito e Canaã traziam sérios riscos para a conduta de um povo que agora não era mais qualquer povo. Era o povo do Senhor, um povo santo. O casamento entre irmãos era algo tão comum entre cananeus e na Mesopotâmia que até Abraão se casou com sua meia-irmã Sara. E aí isso nos faz perceber como a cultura daquele tempo era tão envolvida com esse tipo de prática. Nós vamos ler textos assim hoje. E ainda, um homem não deveria se casar com duas irmãs. E nós já sabemos de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Jacó, Lia e Raquel. Veja como que o texto traz luz. Olhar para isso parece, não, mas é uma coisa muito distante. Mas muitos problemas que vemos na vida desses homens, Abraão, Jacó, citaremos também Judá aqui hoje, surgiram porque eles se envolveram com práticas comuns daquele tempo, daquele mundo caído sem Deus. Irmãos, se a lei não tivesse sido dada a Israel, o povo olharia para os patriarcas, olharia para Abraão e entenderia que a conduta de Abraão foi uma conduta correta. O povo olharia e provavelmente se embaraçaria na maneira como os cananeus viviam. Porque quando a lei foi dada, e a gente está falando da lei porque nós estamos lendo um livro da lei, nós estamos lendo a legislação de Israel. Quando a lei foi dada a Moisés, ela foi dada com um propósito. A lei revelou o pecado. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Paulo. Se você abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7, veja os versos de 7 a 9. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja que é a lei que revela o pecado, que cerca o homem. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que Paulo está dizendo? Antes da lei, os homens caminhavam em morte, caminhavam debaixo da maldição da queda, só que eles não sabiam. Por isso que você vai ver Abraão, por exemplo, casando-se com a sua meia-irmã Sara, porque naquele tempo ele caminhava debaixo de um ambiente de morte, mas a lei ainda não havia sido dada. Então, naquele lugar, Abraão ainda não podia entender. Certamente, se Abraão vivesse nos dias de Moisés, Abraão não teria se casado com Sara. Se Jacó tivesse vivido nos dias de Moisés, ele não teria se casado com Lia e Raquel. Percebe como isso traz clareza e encaixa muitas perguntas, porque pessoas, por vezes, olham para textos isolados das Escrituras e tentam fundamentar as suas ideias, algumas vezes até heresias e práticas pecaminosas. Mas eu louvo a Deus porque eu creio que há clareza aqui, algumas coisas estão se acomodando em nossa maneira de pensar. Então, quando nós olhamos para Deus apontando para o passado e o futuro, Ele está dizendo: existem trevas no Egito e existem perigos em Canaã. Vocês não podem se esquecer de uma só coisa: eu sou o Senhor, o vosso Deus, que tirei vocês do Egito, que libertei vocês. Então, o que eu digo para nós aqui hoje, e veja como isso ainda tem um alcance bastante amplo: o Senhor é o nosso Deus,
que nos libertou do império das trevas. Nós não podemos regredir, não podemos retroceder, não podemos voltar para as sombras que nos aprisionavam, porque nós somos verdadeiramente livres. E há uma promessa sobre as nossas vidas. Eu creio que o nosso Deus ele é fiel e cumpre promessas, mas à medida que as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, que não venhamos nos esquecer que do outro lado do Jordão existem riscos. E o que precisa estar vivo em nossa mente? O Senhor continua sendo o nosso Deus, aquele que nos redime. Isso precisa estar dentro do nosso coração. Então, antes de apontar para qualquer prática pecaminosa, o Senhor está dizendo: olhem para quem eu sou, de onde eu tirei vocês, e olhem para onde vocês estão indo. Tendo posto isso, agora nós vamos entender o que devemos fazer. Porque o versículo 3 disse o que nós não devemos fazer. É voltar para o Egito ou se envolver com o que está em Canaã, com o que está neste mundo, aonde nós colocamos os nossos pés. Porque Jesus orou ao Pai, de maneira muito clara em João 17. Pai, eu não te peço que os tire do mundo. Ou seja, o Senhor quer que você caminhe nessa terra de Canaã. Ele quer que você esteja nesse lugar aonde você está correndo riscos. Você vai dizer: mas Zeca, o Senhor me deixou nesse lugar para que eu morra? Não, o Senhor te deixou nesse lugar para que Ele seja exaltado e conhecido através da tua vida. Não podemos retroceder para o Egito, nem se perder em Canaã. Precisamos olhar para Deus, o nosso Redentor. E aí, a partir do verso 4, o verso 4 e 5, diz o que devemos fazer. Fareis segundo os meus juízos. Olha como que o texto é claro. Fareis segundo os meus estatutos. Os meus estatutos guardareis para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Há uma palavra de vida sendo liberada aqui no capítulo de número 18. Antes de entrarmos naquilo que parece produzir mais calor, nós precisamos entender que isso é uma palavra de vida, não é uma palavra de morte. Se você tem uma aliança com o Senhor, é um privilégio e um dever se mover segundo os juízos do Senhor. Você crê que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o sustentador do universo? O que significa viver alinhado com a palavra deste? Isso precisa produzir alguma coisa no seu coração. Isso precisa produzir gratidão dentro de você. Ser guiados pelos estatutos do Senhor. Ser moldados pela palavra dele. O que Deus está dizendo: à medida que vocês me ouvem, andem nas minhas palavras. Andem segundo os meus estatutos. E a palavra estatuto aqui, quem tem uma NVI, decreto, é no hebraico, hukak, que vem da palavra hok, que tem o sentido de limite prescrito, ou seja, uma fronteira. Então, quando o Senhor está falando de um estatuto, Ele está falando de um decreto, é como se Ele estivesse limitando ou delimitando uma área segura para o seu povo caminhar. Sabe, em Jeremias 5:22, o profeta usa essa palavra, essa expressão, hok, para dizer como o Senhor limita as águas do mar. Elas não podem ir além de onde o Senhor tem determinado. Se o mar não pode ir além do lugar onde o Senhor determinou, o que isso significa o Senhor dizer para nós? Esses são os meus decretos. Nós não podemos atravessar essa linha. O que Deus está falando aqui é sobre um limite seguro para a nossa jornada. A raiz dessa palavra, hok, vem de hakak, que é um verbo que significa gravar. Quando isso está ligado à lei, é como se o Senhor estivesse imprimindo, gravando essas palavras, inscrevendo essas palavras dentro dos nossos corações. Então, ainda que estamos diante da palavra do Senhor, onde Ele nos mostra esses limites, nós precisamos entender que esses limites, essa palavra, esses estatutos, estão escritos dentro do nosso coração. Note que o foco não é
se os egípcios se movem de uma maneira, se os cananeus têm determinadas práticas, porque eles se movem segundo os seus próprios preceitos, a sua própria maneira de viver. Mas aí eu pergunto, como alguém que tem uma aliança com Deus deve se mover? Meu irmão, isso traz muitas respostas a respeito da sexualidade e das discussões que nós vemos lá fora. Porque se você encontra alguém que tem uma aliança com Deus, que ouviu do Espírito que existe um Criador, sustentador do universo e juiz de todos, você sabe que essa palavra tem peso sobre a tua vida. Mas e aqueles que ainda não ouviram? E aqueles que ainda não discerniram? Como você pode fazer um cego ver uma parede branca e forçá-lo a dizer, essa parede é branca, se ele não consegue enxergar com os próprios olhos? Mas você tem os olhos abertos. Então essa palavra é para os de dentro. Essa palavra é para nós que estamos aqui nessa noite. Porque se você ouve o coração do Senhor, se você caminha em aliança com Ele, sentindo que isso é um privilégio, eu te garanto que existe uma resposta amorosa, existe uma resposta de gratidão sendo levantada aqui nessa noite em direção ao altar do Senhor, em direção ao coração de Deus. Então tem a ver com a tua resposta para Ele. Antes de tentarmos entender o que está acontecendo lá fora, meu Deus, você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu coração. Você precisa entender isso. Por esse caminho, o homem viverá. A palavra é de vida. Guardar a palavra do Senhor é o caminho no qual nós desfrutamos as bênçãos dele. O que Deus está propondo aqui ao povo é um caminho de bênção, é um caminho que o povo viverá pleno, o povo viverá feliz. E quando nós guardamos essas palavras, quando nós guardamos a palavra do Eterno dentro dos nossos corações e andamos segundo essas palavras, meditando na lei do Senhor, meu irmão, nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Nós vamos florescer no tempo certo, haverá folhas, não murcharão, frutos na estação certa. É isso que Deus está dizendo para o povo. Se vocês guardarem essas palavras, por essas palavras vocês caminharão e viverão. Eu declaro isso sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Então o que nós vamos ler aqui são palavras de vida. Não são palavras para serem usadas como instrumentos de acusação. São palavras que, quando forem liberadas, elas precisam produzir vida. E você vê como que a gente precisa amadurecer nesse debate? Porque toda vez que a gente vai usar textos como esse, nós temos dificuldade de produzir vida. Por quê? Porque essa palavra ainda não produziu vida dentro de nós. Mas eu oro para que essa noite seja uma noite em que a revelação da vida, através desses versículos, já estejam fluindo do seu interior nessa noite. Então a gente segue para o versículo de número 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. O casamento está implícito aqui. Por quê? O matrimônio traz consigo a união de duas carnes, na qual ambas tornam-se uma só quando estão unidas. E é interessante que aqui o texto no Levítico, parenta, na minha versão, a palavra hebraica é she, que significa carne. Então, se você traduz isso como carne, é como que se Deus estivesse dizendo a Moisés: entenda que o homem não se chegará a qualquer carne da sua carne. Ele não pode se unir a qualquer carne. Biblicamente, não há várias carnes da minha carne. Biblicamente, só existe uma que é carne da minha carne, e eu me refiro à minha esposa. Não há qualquer carne da minha carne. E aí o texto traz isso, porque não há espaço para terceiros nesse relacionamento. Porque quando olhamos para a união do homem e da mulher, nós sempre lembramos, várias vezes aqui, eu já citei esse texto, Efésios 5, 31 e 32, em que Paulo fala sobre o mistério. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher,
e ambos, os dois, se tornarão uma só carne. E aí o verso número 32, ele diz, mas grande é este mistério, e ele não está se referindo ao homem e à mulher, ele diz literalmente, no versículo número 32, eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando eu me uno à minha carne, de alguma forma há um mistério sendo comunicado nessa realidade. Cristo tem uma noiva, e essa noiva é fiel, essa noiva confia no noivo, e um dia esse casamento será completamente consumado nas bodas do Cordeiro, mas nós já desfrutamos a beleza dessa relação, desse relacionamento espiritual com Cristo Jesus. Não quer dizer que a igreja vai se casar como uma mulher se casa com Cristo, mas está falando de idoneidade. Meu irmão, nós caminharemos em idoneidade com Cristo, e isso amadurecerá dia após dia. Então, não tem esse negócio de se juntar qualquer carne com carne. O texto está falando literalmente isso. Fazendo disso uma oportunidade, na minha versão, de descobrir a nudez. Acho que a NVI traduz isso com um sentido mais objetivo, se envolver sexualmente. Então, o assunto desse capítulo é sexualidade. Ou seja, não tem a ver com uma necessidade de tirar a roupa de alguém, como se, eu sou uma enfermeira e preciso cuidar de alguém. Tirar aqui, descobrir a nudez, não é nesse sentido. É no sentido como a NVI traduz. Está falando de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Mas o ponto inicial não existe esse negócio de qualquer carne com carne. Só há uma carne que é produzida, ela surge quando duas carnes se unem, quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, assim a mulher da mesma maneira, e ambos, duas carnes, se tornam uma só, e isso aponta para um grande mistério, que é Cristo e a igreja, como Paulo diz em Efésios. Esse é o assunto, é sexualidade, sobre vida que agrada a Deus, incluindo a nossa conduta sexual. O verso de número 7 prossegue: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. O ponto desse versículo: pais e mães devem ser honrados. Isso é um mandamento. E aí, facilmente podemos colocar isso em paralelo com o Êxodo 20. Os 10 mandamentos, está lá. Por quê? Porque pai e mãe são honrados, eles têm autoridade dentro de uma família, e isso são pilares para o povo que tem uma aliança com o Senhor. Então, quando nós falamos de honrar pai e mãe, nós estamos falando de pilares que são significativos para o povo da aliança. Isso tem implicações para pessoas que não são cristãs, que não têm uma aliança com o Senhor? Certamente. Mas para aqueles que têm uma aliança com o Senhor, essa palavra tem peso de vida. E aí é diferente, porque nós falamos para os de dentro. A honra aos pais era tão importante na lei mosaica, e se um filho amaldiçoasse os seus pais, a ele caberia uma pena capital. Nós não vamos falar sobre isso hoje, porque pena de morte será um assunto que está um pouquinho mais na frente, dentro do livro de Levítico. Mas havia uma pena capital para os filhos que amaldiçoavam os seus pais. E logo, descobrir a nudez apontaria para uma terrível desonra. Seria desonrar, quebrando o 5º mandamento lá dos 10 mandamentos, do Decálogo. Então, de maneira explícita, não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Vá ao verso número 8, e aqui a gente vai correr um pouquinho. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Até as nações pagãs detestavam a prática aqui descrita. Então nós estamos falando aqui de algo que nem os cananeus, observando alguns códigos antigos, como o Código de Hammurabi, que é um código civil mais antigo do que os 10 mandamentos, do que a Torá. Já havia prescrições nesse código, trazendo condenações para pessoas que praticassem tais coisas. Como, por exemplo, se um filho descobrisse a nudez da mulher do seu pai, a pena, no Código de Hammurabi, era ser queimado vivo. Para que você possa entender como isso, de fato, é tão terrível. Mesmo em algumas nações pagãs, essa prática
já era condenada. O que chama atenção aqui é que o versículo que nós lemos aqui, o verso de número 8, tem um paralelo com o verso de número 7, mas ele é levemente diferente. E você vai entender que isso traz profundidade. Por quê? Ele diz assim, quando você descobre a nudez da tua mãe, ele não está falando do pai, mas quando descobre a nudez da mãe, é como que se estivesse descobrindo do pai. Aí você vai dizer assim, mas por quê? Novamente, o assunto aqui é casamento. Porque o pai e a mãe é uma só carne. Porque nós estamos falando aqui de responsabilidades espirituais. E por vezes não consideramos muito isso. Não olhamos para a sexualidade com essa perspectiva espiritual. Só olhamos como uma perspectiva carnal. Mas aqui nós vemos o quanto isso é espiritual. Se um filho fizesse algo tão terrível, a ponto, de descobrir a nudez, ele está dizendo, se deitar com a sua própria mãe, ele estava não só expondo a vergonha da mãe, ele estava expondo a vergonha do pai. Aí você vai dizer, mas ele não se deitou com o pai não tem nada a ver com isso, mas ambos são uma só carne. Você está entendendo o que é o casamento? Você entende o que isso representa para o Senhor? Então perceba que, embora sejam similares, a natureza é diferente, porque aponta para algo que está numa raiz espiritual. O verso de número 9 prossegue. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Então a proibição aqui implicava, quer fossem filhos dos mesmos pais, quer fossem filhos de pais diferentes, ou seja, de um pai, de mãe diferente, ou vice-versa, ou se até morassem em casas diferentes, a proibição era estabelecida. E aí, veja que no contexto cultural existiam essas práticas. No próprio Egito, o comentarista Champlin, ele diz que as famílias dos faraós previam esses tipos de casamentos entre irmãos e irmãs. Por quê? Porque os faraós se consideravam deuses. Então, para preservar a divindade, eles tinham casamentos com outras mulheres de outras famílias, mas preservavam essa divindade, gerando casamentos entre irmãos. Você pode entender isso? Eu estou falando do Egito. E não se assombre, porque nós estamos falando de Abraão, que se casou com a sua meia-irmã. Então não é algo tão absurdo quando nós olhamos para o que está, de fato, naquele contexto cultural. Então, quando laços de pureza entre irmãos e irmãs são quebrados, essa quebra produz coisas terríveis. O fruto disso, dessa violência, por vezes, são traumas, feridas tão profundas, que sem o sangue de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, muitos são levados à crise de identidade. Então, o que nós estamos olhando aqui hoje, nessa noite, é para a raiz do problema. Muitas pessoas hoje enfrentam traumas porque laços de pureza foram quebrados. Estamos falando de um tema do século 21. E não só crises de identidade, pessoas dentro dessas crises ainda são arrastadas para ambientes de depressão, porque o que é produzido nesses ambientes é morte. Então, quando essa aliança está sendo preservada, quando nós vemos aqui o Senhor dizendo para o seu povo, não permitam que essas práticas venham até vocês, não é para que vocês tenham pedra nas mãos para atirarem quem tropeça, mas é para que vocês não se percam num lugar onde existem traumas, feridas, que só o sangue de Cristo pode nos sarar. Então, se vocês podem preservar a conduta de vocês, é como se Deus estivesse dizendo para Israel, não voltem para o Egito, eu sei que vocês viram isso lá, mas vocês podem viver de maneira diferente, vocês podem viver e produzir vida. Aí você vai dizer assim, mas Zeca, isso é uma coisa muito terrível. É muito terrível? Então abra a tua Bíblia em 2 Samuel 13. Você vai dizer, Zeca, mas isso aqui foi dito em Levítico e ninguém seria capaz de tropeçar dessa maneira. Não. Então você vai olhar dentro da vida do próprio rei Davi e você verá Aminon desejando a sua própria irmã
Tamar. E o que vai acontecer é que Amnon vai tomar conselhos de um amigo. Esse amigo vai propor um plano maligno, e cuidado, meu irmão, com os conselhos de alguns amigos. Um plano maligno. Ele vai se fingir de doente, vai pedir que a irmã venha cuidar. E o que diz no texto, nos versos de número 14 e 15, é que quando ele está forçando a sua irmã, e a sua irmã pedindo, não faça isso, não faça isso, o texto diz, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, não é só para esse ato terrível, de incesto, onde um laço de pureza entre irmãos é quebrado. É o que acontece logo depois no verso número 15. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentia por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon, levanta-te, vai-te embora. O seu anseio se tornou uma repulsa, e a repulsa muito maior até do que ele sentia pela sua irmã antes, a quebra da pureza. Amnon poderia ter escolhido a vida, mas ele escolheu a morte, e nós sabemos qual é o desfecho disso, porque Absalão, tomando conhecimento de que sua irmã fora forçada, o que ele faz? Ele vai e assassina Amnon. A casa de Davi se torna uma bagunça, porque Amnon violenta sua irmã, agora há um homicida, porque Absalão se torna um homicida, ele mata Amnon, e isso é uma grande bagunça dentro da casa de Davi. Por quê? Porque um princípio foi quebrado. O que Levítico nos diz? Se vocês andarem nesses preceitos, por eles viverão. Deus está falando para um povo de aliança. Meu irmão, Amnon é filho de Davi. Davi é filho de Judá, é descendente de Judá. Nós estamos falando de alguém que caminhava com uma promessa, mas caminhar dentro da aliança nos exigirá ter uma conduta alinhada com a aliança que nos foi proposta. Deus fala contigo? Então guarde o teu coração nas palavras que o Senhor tem comunicado ao seu espírito, em nome de Jesus. Então veja que, embora seja um texto tão sombrio, essas coisas acontecem. E infelizmente, nós sabemos que coisas como essas, que foram expostas na família de Davi, nesse tempo, pessoas carregam sozinhas, escondidas, como se a alma estivesse dilacerada, debaixo de traumas e depressões. Mas que em nome de Jesus, a palavra que está sendo liberada aqui hoje, produza vida. Por quê? Porque se você ouve a palavra e você caminha segundo o que Deus diz ao seu respeito, você não é definido pelo Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, isso pode ter sido até uma marca do Egito, que está lá no teu passado, mas o que Deus falou logo no começo do capítulo 18? O Egito não te define mais. Você está entendendo? Não é somente sobre práticas, também fala a respeito das marcas do Egito. Meu Deus, existem feridas profundas que foram provocadas na vida de muitas pessoas lá no Egito, mas essa palavra que mudou o teu presente também traz cura para você. Por quê? Porque hoje você está aqui e em nome de Jesus você não viverá debaixo das marcas do Egito, em nome do Senhor Jesus, porque Ele está apontando para frente e tem um futuro. E sabe o que é mais lindo? É que nesse futuro tem promessas, e nessas promessas a única coisa que o capítulo de número 18 ressalta, não se esqueça de uma coisa: eu sou o Senhor, o vosso Deus. O dia que nos esquecemos disso, acabou. Então são marcas que, se não forem trazidas para a palavra, vamos voltar para o Egito. Mas essa noite nós não voltaremos para as sombras. O verso de número 10 e 11 prossegue. Veja como o texto é sensível e fala de fato sobre coisas que marcam de maneira profunda a vida de uma família. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez.
Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. Aqui, a proibição se estende, primeiro, a avós e netos, além de reforçar a proibição do versículo 9. E aí a relação aqui é entre meio-irmãos, porque está falando daqueles que pode ser gerada do seu pai. Quer dizer, não necessariamente veio da mesma mãe, mas ainda assim, o que o texto diz é tua irmã. São meio-irmãos. Então, se Abraão vivesse nos dias de Moisés, ele não teria se casado com Sara, pois eles são meio-irmãos. Gênesis 20, 12. Aqui é uma fala de Abraão, tá? O texto diz: por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. O próprio Abraão aqui confessa isso a Abimeleque, e isso causou, um grande transtorno para aquela situação. O ponto que eu queria reforçar com vocês aqui é que quando vemos esse texto, prescrições como essa, vemos que não podemos tentar justificar esse tipo de relação com o exemplo de Abraão, porque algumas pessoas tentam fazer isso. Mas olhando para o que nós estamos lendo em Levítico, já podemos explicar por que não justificar. Primeiro, Abraão estava antes da lei. Então Abraão vivia mergulhado no mundo cananeu. Era aquele ambiente. E aí reforçamos como que a corrupção desse mundo teria nos consumido se não fosse a obra de Jesus na cruz do Calvário. Você pode entender, meu irmão, que Abraão, um amigo de Deus, não conseguia perceber que o mundo estava em morte, que algumas práticas tão comuns eram práticas de morte. Se não fosse a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós estaríamos nesse mesmo lugar. Mas os nossos olhos foram abertos. Nós fomos resgatados, transformados, e isso muda toda a nossa maneira de ver. Por quê? Porque antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. O que isso significa? Você tem uma aliança com o Senhor. Versículos de número 12 e 14, volte a Levítico 18. O texto diz: a nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A prescrição agora está focando nos tios, né? Está falando da irmã do meu pai e da irmã da minha mãe, está falando dos tios. E ainda as esposas dos tios. Vocês perceberam isso no versículo de número 14? Vamos ler até o verso de número 14. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. O que nós estamos vendo aqui? Novamente, o princípio da união espiritual. Ou seja, a irmã do meu pai é minha tia, o irmão do meu pai é meu tio, há uma relação sanguínea, porque são irmãos do meu pai, mas a esposa do meu tio não tem uma relação sanguínea comigo. Mas aí o que o texto diz? Ainda assim, ela é tua tia. Aqui a gente vê aqui que traz até clareza, porque alguém às vezes tem dificuldade. Não, é teu sobrinho. A Bíblia aqui está dizendo que não. Não é só sobrinho do seu cônjuge, não. É seu também. Porque Deus está olhando para o sobrinho e dizendo: ele é teu tio e ela também é tua tia. Veja que o ponto não é apenas biológico. E a gente tenta justificar algumas fraquezas, alguns tropeços com essa perspectiva de que é apenas biológico. Mas o texto está dizendo que não estamos falando de coisas biológicas aqui. Isso vai nos ajudar muito quando entrarmos num assunto a respeito da homossexualidade e da bestialidade. O assunto aqui é espiritual. E quando a gente olha pela perspectiva espiritual, o nosso coração é acomodado de maneira correta.
Em tese, como eu disse, a esposa do tio não tem nenhuma relação sanguínea com o filho do irmão do seu esposo. Contudo, o relacionamento sexual entre eles faria com que eles se tornassem uma só carne. É a perspectiva espiritual. Aí, veja como isso é perigoso. Se um sobrinho se deitasse com sua tia, que não é sua tia sanguínea, mas é a esposa do seu tio, ele estaria se tornando uma só carne com sua tia, que é uma carne com seu tio. Ou seja, o seu sobrinho, espiritualmente, seria uma só carne com o próprio tio. Deu para entender? Acompanharam? Veja como que a construção é espiritual. Então não tem como a gente ficar apenas arrastando, cavando como se fossem coisas naturais. Nós estamos falando aqui, meu irmão, do mundo espiritual. Porque aqui, essa noite, nós estamos estudando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque o Espírito está falando aqui. Vamos prosseguir. Verso de número 15. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. Vou ler o 16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. Novamente, quando você entende que a perspectiva é espiritual, agora o texto faz todo sentido. E eu louvo a Deus, porque o que nós estamos aprendendo aqui é interpretar corretamente as Escrituras, para que você possa ler em casa, e agora faz todo sentido. Porque o assunto agora é entre sogro e nora, bem como entre cunhado e cunhada. E aí eu quero dar a vocês outro evento onde mostra a corrupção cananeia. Vou mostrar a vocês um texto bíblico. Vamos a Gênesis 38. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Judá, filho de Jacó, vai para uma região distante. Ele vai e se hospeda na casa de um adulamita, chamado Ira. E ali, Judá viu a filha de um cananeu. Guardem isso, porque nós estamos falando de algo que foi dito logo lá no versículo de número 3. Não voltem para o Egito, nem se envolvam com as práticas de Canaã. Judá está no passado, nós estamos anos antes de Moisés, mas Judá conhece alguém de Canaã. E aí ele se casa com a filha desse cananeu. O nome dessa filha é Sua. Judá vai ter 3 filhos, Onã e Selá, 3 filhos. Nesse mesmo ambiente, Judá vai arrumar uma esposa para o seu filho, Tamar. Outra Tamar, né? Mas é outra Tamar, não é aquela de 2 Samuel. Só que o primeiro filho de Judá era um homem mau, e o Senhor o matou. O texto nos diz que o Senhor não se agrada com a vida de Você vai olhar no versículo de número 7, que diz assim: o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Agora, Tamar está viúva. Existia o que nós chamamos de lei do levirato. Em que consistia a lei do levirato? Se um homem morresse e sua esposa ficasse como viúva, um irmão próximo poderia se casar para dar descendência. Nisso consistia a lei do levirato. Então, Judá agora fala com Onã: olha, você vai se casar com Tamar para você dar uma descendência ao seu irmão. Só que Onã não queria dar uma descendência para o seu irmão. E todas as vezes que ele se deitava com Tamar, ele jogava o sêmen em terra, para que ela não viesse a engravidar, para que ela não viesse a gerar. O que vai acontecer é que o Senhor vai olhar para isso e não vai se agradar. E aí o texto nos diz que Onã também morre. Aí nós temos o terceiro filho de Judá, Selá. Só que Selá ainda é muito novo. Ele ainda precisa crescer, precisa envelhecer, alcançar a maturidade para o casamento. Aí o que Judá diz para Tamar: volta para a casa do seu pai, e quando Selá crescer e atingir a idade, vocês se casam. Novamente, a lei do levirato. Só que passa um tempo. Então, o que vai acontecer? Veja o verso número 12. No correr do tempo,
morreu a filha de Sua, mulher de Judá, ou seja, Judá fica viúvo. Consolado, Judá sobe aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. O que vai acontecer? Judá está indo e avisam a Tamar que o seu sogro está vindo. O que ela faz? Ela tira a veste de viuvez, joga um véu sobre si e fica pela beira do caminho, aparentando ser uma prostituta cultual, a ponto de Judá chegar na beira do caminho, olhar para Tamar, mas não identificar que Tamar era sua nora. E aí ele faz uma proposta para Tamar. Nós vemos isso nos versículos que se seguem. Tamar, com malícia, vai aceitar a proposta, mas com uma contrapartida. Judá propõe a ela um cabrito. E ela diz assim, mas como eu tenho a certeza que você vai voltar e me dar esse cabrito? Você tem que deixar alguma coisa comigo. E aí, ele deixa com Tamar um selo, um cordão e um cajado. Se deita com Tamar e ele vai embora. Passam-se 3 meses, chega uma notícia para ajudar. Sabe de Tamar? Não, o que está acontecendo? Está grávida. A ira se acende e ele quer executar Tamar. Então, quando chega esse momento do encontro, Tamar vai dizer assim, não, mas espera aí, eu quero te mostrar o homem que fez isso. Ele me deu essas coisas. Mostra o selo, o cajado e o cordão. Quando Judá vê aquilo, ele cai em si. Por que eu estou contando essa história para vocês? Para vocês entenderem a mente de uma mulher cananeia. Eram esses perigos que estavam sendo avisados em Levítico número 18. Porque a gente olhando assim, de maneira rápida, fala assim, não, o sogro e a sua nora, mas espera aí, como isso? E aí nós percebemos que nós estamos falando da malícia deste mundo tenebroso. Isso é um perigo, sabe? Mas ainda assim eu posso dizer para vocês que há graça aqui. Aí você vai me dizer assim, como, Zeca? Porque dessa gravidez, Tamar fica grávida de gêmeos. E um dos filhos chama-se Pérez. Abra a tua Bíblia aí em Mateus. Aí você fala, Mateus, sim, Mateus. Capítulo 1, verso de número 3. O capítulo 1 fala da genealogia de Jesus, amém? Olha o que está sendo dito aqui. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom a Arão. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É que de um lugar tão sombrio como esse, onde qualquer um diria, não tem como sair nada de bom daí. É exatamente desse lugar que a graça nos mostra o que Deus faz com improváveis. Você está entendendo que é essa graça que te trouxe até aqui hoje? Ainda assim, nós precisamos sondar, porque nós estamos falando de algo que o Senhor está nos avisando. Mas se por acaso tropeçarmos, nós temos um fiel advogado. Porque aquele que caminha com frutos de arrependimento, que confessa e deixa, meu irmão, esse encontra misericórdia. É essa graça que nós estamos falando. Então, sabe, é um ambiente que de fato é sombrio, mas ao mesmo tempo tão iluminado pela graça. Porque de um lugar como esse, não tinha como sair nada de bom. E quem disse que poderia sair algo de bom da minha vida? Quem disse que poderia sair algo de bom da sua vida? Mas olha você aqui nessa noite. A graça nunca falha. A graça nunca falha. Então nós estamos falando aqui de fato de questões que são sensíveis. Isso continua valendo no Novo Testamento. Entenda que esse relacionamento continua sendo um relacionamento denunciado. Por exemplo, quando você olha para a história de João Batista foi preso no cárcere por denunciar um relacionamento complicado, um caso de incesto com divórcio, porque nós estamos falando de Herodias. Abra Mateus capítulo 14, verso de número 4. Veja o que João Batista declarava a respeito desse relacionamento entre Herodes e Herodias.
versículo de número 4, Mateus 14, 4 diz: pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Ele está dizendo para Herodes, olha, Herodias é tua parenta. Deixa eu ler aqui para vocês uma nota que está na minha Bíblia. A Shed diz o seguinte: o caso envolve certas complicações de divórcio e incesto. Herodias era descendente de Herodes, o Grande, e esposa de Herodes Filipe, de quem se divorciou para se casar com Herodes Antipas, seu tio. E aí este, para receber como noiva, divorciou-se de sua esposa anterior, que era filha de Aretas, rei da Arábia, da porção então chamada Nebateia. Você está entendendo o que João Batista está dizendo? Está tudo errado. Mas eu vou dizer que essa denúncia custou, porque foi exatamente aí que um ódio de Herodias nasceu ali naquele contexto, a ponto dela pedir a cabeça de João Batista. É daí que surge todo esse problema. E vejam, irmão, que nós estamos falando de Novo Testamento. Então nós estamos falando de graça. Volte lá para Levítico, capítulo de número 18. Vamos ler o verso de número 17. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, na minha versão, maldade é. Então, aqui, nós vemos como que a definição dessas práticas podem ser resumidas. O relacionamento sexual entre mãe, filha e netos é vista por Deus como maldade, na minha versão. Se você tem uma NVI, a tradução aí é perversidade, ou seja, seria estar entre os perversos à vontade de Deus. E hoje eu fiquei pensando um pouco a respeito dessa palavra, porque a gente olha para a perversidade como algo contrário à bondade, mas perverso quer dizer também estar contrário à vontade de Deus, posicionado de maneira como um inimigo da vontade de Deus. Nós estamos falando aqui para os de dentro. Por isso o capítulo de número 18 precisa ser visto dessa perspectiva. A Bíblia de Jerusalém traduz aqui literalmente incesto, porque essa palavra também tem esse sentido de licenciosidade, de adultério, de idolatria, de prostituição. O versículo de número 18 vai concluir: e não tomarás com tua mulher outra de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Então ele conclui com a proibição de um homem casar-se com duas irmãs. Aqui na minha versão está outra, mas a palavra akhot é melhor traduzida novamente na NVI, é a irmã da sua mulher. Se você tem uma NVI na sua mão, é essa a tradução que está aí. E aí nós vemos novamente outra história muito conhecida, e nós sabemos que estamos falando da história de Jacó, Lia e Raquel. E por que isso é tão importante? Os costumes daquele mundo corrompido. Como o coração de Jacó estava inebriado. Eu estou falando de um homem que foi amado por Deus antes mesmo de nascer. Paulo traz isso a respeito de Jacó. Quando que Deus amou a Jacó? Porque Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas quando Deus amou a Jacó? Ainda no ventre de Rebeca. Mas um homem amado por Deus, mesmo num lugar tão privilegiado, ao pisar neste templo, nesta era caída, ele se corrompeu, a sua mente foi corrompida. Isso nos mostra que alguns comportamentos dos patriarcas precisam ser vistos com certo cuidado. Por quê? Embora esteja escrito na Bíblia, guarde isso no teu coração, que isso traga resposta para você aqui nessa noite. Embora esteja escrito na Bíblia, isso não quer dizer que era agradável aos olhos de Deus. Nós só vamos entender que de fato não era agradável quando a lei é dada a Moisés. Veja como que a lei é importante. Tem gente falando, não, mas hoje nós estamos na graça, não tem mais lei. Meu irmão, se a lei for tirada, nós não seremos capazes de discernir o que a graça produz em nós.
Nós não seríamos capazes de discernir que Jacó estava afundado na corrupção desse tempo. Eu posso falar isso completamente fundamentado nas Escrituras. Embora Deus tenha permitido Jacó se casar com Raquel e Lia, isso não era agradável aos olhos do Senhor, porque o coração do Senhor não muda. E quando nós lemos em Levítico 18, nós podemos sondar o que está dentro do coração do Senhor. Nem tudo que os patriarcas viveram foi agradável aos olhos do Senhor. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Como você quer viver? Eu posso dar uma resposta a vocês. Eu quero viver de um modo que o Senhor se agrade da minha conduta. Mas só aqueles que amam o Senhor vão desejar isso. Porque isso não é produzido na carne. É o Espírito que produz isso em você. Se você deseja uma vida agradável ao Senhor, posso te dizer que é o Espírito que está dizendo a você, você pertence aos céus. É o Espírito que está te dizendo agora, no profundo da tua alma, que você é filho e filha de Deus, que você tem uma aliança com Ele. E aí, a gente fecha aqui nessa noite, até se perguntando, porque você vai dizer assim, mas Zeca, se não era agradável a Deus, por que Deus então abençoou? Se não era algo agradável, por que tem a bênção do Senhor ali? Querem a resposta? Eu vou dar nas Escrituras. Abra primeiro em Salmo 145, 13. Sabe por que ele ainda abençoou Abraão? Salmo 145, verso de número 13, diz: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações, porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele é fiel naquilo que ele diz. Se ele disse que ele vai abençoar, ele é fiel para cumprir. E aí você vai dizer assim, mas ainda assim num ambiente como esse, ainda assim, lá está a boa mão do Senhor, fazendo aquela bagunça se tornar algo tão grandioso que te alcançou aqui nessa noite. Então esse é o primeiro motivo de por que Deus abençoou, porque Ele é fiel em todas as suas palavras. E ainda há mais uma coisa que eu preciso dizer a vocês, que Deus abençoa não é por causa apenas de Abraão, ou de Jacó, ou de Isaac, ou do Zeca. Quando ele abençoa, Efésios 1,6 diz que sempre será para louvor da glória da sua graça. Então, quando a graça se manifesta, isso exalta quem ele é. Porque olhar para isso aqui é dizer, mas como ainda Deus abençoou Jacó? O que é isso se não é graça? E quem é exaltado quando a graça é manifesta? Ele é exaltado. Mas não só isso, irmão. Eu quero que você também entenda algo. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E certamente Abraão colheu o que ele plantou. Jacó foi um homem que experimentou as consequências de suas escolhas. E por fim, os casos de Abraão, Jacó, Judá, todos esses especificamente, estavam antes da lei. E se não fosse a promessa de Deus, esses homens não teriam escapado. Mas a promessa de Deus alcançou aqueles homens. Era por isso que eles estavam ali. Quando a gente olha para tudo isso, percebemos uma coisa. O casamento é algo santo. A união entre um homem e uma mulher é muito mais do que só uma união biológica. Nós vemos aqui claramente que estamos falando de uma união espiritual. E não pense que um assunto como esse é um assunto distante da realidade cristã, ou até distante da realidade brasileira. Quando nós sondamos os números de violência sexual no Brasil, os quais corpos de crianças são violentados por pais, por tios, avós e até irmãos, nós ficamos assombrados com esses números. É uma realidade. E não duvide, Israel, com essa herança egípcia, com essa herança cananeia, eles não estavam tão longe dessa situação tão trágica. A palavra estava cercando a nação de Israel para proteger o coração do povo contra essas coisas que eram tão sutis, que foram capazes de inebriar a mente da nação.
Isso é a consequência da queda, quando Adão e Eva pecaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje nós estamos aqui por uma só causa, por apenas uma pessoa. Você não está aqui por causa do pastor Zeca. Você está aqui porque um dia Jesus te amou e te escolheu e te propôs uma aliança. E dentro dessa aliança há um convite a uma conduta. A maneira como você vive importa. Porque se você caminhar segundo a palavra do Senhor, você vai viver por ela. Se você caminhar nesses preceitos, o que nós lemos aqui, para algumas pessoas que até enfrentaram violências como essa, pelo poder dessa palavra, você é tirado debaixo da sombra do Egito. Porque nós não vamos voltar para o Egito. Nós não vamos viver debaixo da sombra do Egito. Talvez uma ferida até tenha sido aberta no Egito, mas eu creio que na luz nós somos curados. Na luz nós somos sarados. E há mais. À medida que caminhamos sobre essa palavra, nós viveremos todo o bem do Senhor. As promessas se cumprirão. E nós não vamos nos esquecer de uma só coisa. Como foi declarado no versículo número 2. O Senhor é o nosso Deus. Ele está olhando para você aqui nessa noite dizendo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu sou aquele que te libertou do império das trevas, e esse império não mais tem influência sobre a tua vida. Você é livre e pode viver essa vida com abundância em nome de Jesus, porque a palavra de Levítico 18 é uma palavra de vida. Então recebam em nome de Jesus vida e vida com abundância. Senhor Jesus, queremos sair daqui com uma palavra inculcada em nossas mentes. Nós não queremos nos esquecer de que o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor quem nos livrou do Egito, e as sombras do Egito não mais dominam sobre nós, porque nós vivemos debaixo do teu governo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, por clareza. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que o casamento é santo, que não é só uma união biológica, carnal, mas é uma união espiritual que aponta para a eternidade.